Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 26 até o 31. E destacamos o versículo 26 que diz assim: Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O tema de hoje é: o perdão de Cristo melhora a nossa vida. A argumentação do apóstolo Paulo em relação aos hebreus. Quem são esses hebreus? Hebreus são os filhos de Abraão. Abraão gerou Isaque, pela promessa de Deus. E a promessa de Deus foi continuada. Isaque gerou Esaú e Jacó. Então, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. E o Jacó, ele foi mudado o nome dele para Israel. Esse é o povo de Israel. Tem outras nações que chamam esses de judeus, outros de israelitas e outros de hebreus. Aqui é importante lembrar que são todos filhos de Abraão, os hebreus. E esses hebreus, eles tinham a promessa de Deus na descendência deles. Então, o apóstolo aqui, ele recapitula a história do povo escolhido a partir de Abraão. E depois, quando a lei foi dada por Deus também para que Moisés ele escrevesse a lei para o povo, e Moisés deu esta lei para o povo. Só que ali eram 3 leis, não somente a lei dos mandamentos, tinham 3 leis. A lei do Estado, que era para administrar aquele país, e esta lei ela se encerrou com a morte e ressurreição de Cristo. Então, o povo hebreu, o povo de Israel ou os judeus, eles deixaram de ser aquele povo escolhido de Deus como descendência, porque Jesus, o descendente, já estava lá. Então, na sua morte e ressurreição, Jesus cumpre toda a lei em nosso lugar, em lugar do povo. A partir desse momento, então não se fala mais povo hebreu como povo escolhido por Deus para dele nascer o Messias, porque Jesus já nasceu e já morreu, já ressuscitou e já subiu aos céus. Então está tudo cumprido, não falta mais nada. E esta lei, então, ela caiu. Nós não precisamos obedecer mais essa lei do Estado de Israel. Assim também a lei do sacerdócio e sacrifícios. A lei que Deus tinha dado para a igreja na época, para os levitas, e eles cumprirem esta lei também diante do povo. O povo trazia os sacrifícios e durante o ano fazia os seus sacrifícios para o perdão e para também trazendo ofertas ao Senhor para o agradecimento. Essa lei, daquela forma, ela também caiu com a morte e ressurreição de Cristo. Nós não precisamos mais trazer sacrifícios de animais para Deus e assim fazê-lo, porque Jesus assumiu o grande sacrifício, um sacrifício só. Ele foi sacrificado para que encerrasse toda essa lei também. Então, com a morte e ressurreição de Cristo, a lei do sacerdócio daquele sistema dos judeus, dos hebreus ou israelitas, como queiram falar, e os seus sacrifícios tinha se encerrado. Agora, daí por frente da morte e ressurreição de Cristo, Jesus é o grande intermediário que já fez o sacrifício. E a partir de Cristo, nós podemos conversar com o Pai Celeste e tudo através de Cristo, porque só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E só em Cristo nós temos o perdão. A terceira lei, primeira foi do Estado, segunda do sacerdócio, e a terceira a lei moral, os 10 mandamentos ou os mandamentos de Deus. Esses continuaram em vigor
mesmo com a morte e ressurreição de Cristo, mesmo que Cristo tenha pagado toda a lei, inclusive os mandamentos do Senhor. E a partir disso, Jesus cumprindo toda a lei, nós mesmo assim vamos cumprir os mandamentos do Senhor. Mas uma vez que nós temos o arrependimento por nós termos pecado contra Deus, e isso só é possível para pessoas que tenham a fé em Deus através de Cristo, Deus já tem o perdão para nós, porque Jesus já conquistou o perdão para nós na cruz. E isso é uma garantia de nós sermos perdoados por Deus. Então, dos mandamentos que sobraram, os 10 ficaram os 10 até os dias de hoje e sempre vão ficar. O apóstolo, então, ele lembrou a estes hebreus que aquele Messias que eles tanto esperavam, que era da descendência de Abraão, Isaque, Jacó e assim por diante, ele já veio. Ele já veio e já fez a sua obra. Eles poderiam agora largar aquele sistema porque Jesus já cumpriu aquele sistema, as leis do Antigo Testamento. Agora, eles podiam se arrepender, receber o perdão e estavam perdoados. E desta forma, perdoados, cada um deles podia mudar de atitude, podia deixar o seu pecado e seguir o caminho da paz de Cristo, tentando acertar. E é desta forma que vem aquela frase: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que mentia, não mente mais, etc. Só que há também uma recomendação nesse texto para não voltar ao pecado. Aquele que recebeu a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, a fé de Deus através de Cristo, agora arrependido, recebendo o perdão, deve abandonar o pecado e não ir lá falar assim: olha, eu vou continuar pecando porque depois Deus me perdoa novamente. Não é verdade. O apóstolo fala isso aqui. Cuidado com isso. Você que está vivendo no pecado e acha que pode fazê-lo, que Deus vai perdoar, não funciona desta forma. Podem ter a certeza. E quem volta ao pecado e vai viver a vida no pecado novamente, ele está novamente sobre o castigo e a condenação de Deus. Deus não dá um perdão para o nosso passado, presente e o futuro. Não, é toda vez que nós pecamos, nós pedimos o perdão. E toda vez que recebemos o perdão, nós modificamos a nossa vida para melhor. Nós deixamos para trás o pecado, abandonamos o pecado e seguimos no perdão de Cristo. Só que nós vamos ter tentações, isso é verdade, é complicado para nós cristãos. As tentações vão estar aí e elas sempre são grandes, mas o Deus verdadeiro vem nos ajudar. Se as tentações são grandes, muito maior é a ajuda que Deus nos dá. E Ele vem realmente nos ajudar, nos dar forças para abandonar o pecado e seguir o caminho do perdão. E nós temos que tomar um cuidado aí, não desistirmos da fé em favor dos pecados, não desistirmos do perdão de Cristo em favor de uma vida de pecador. Nós vivemos na paz de Cristo, no amor de Cristo, e vamos permanecer fiéis a Deus até o fim. É por isso que o apóstolo fala que o melhor caminho é o perdão de Cristo que melhora a nossa vida. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celeste, venha nos abençoar e dar-nos muitas forças, porque as tentações estão aí e querem nos arrastar para o pecado e aí nós vivermos uma vida de pecadores. E aí abandonando a fé, abandonando a fidelidade para contigo. Nós temos essas tendências, todos nós, e o Senhor conhece isso. Por isso, venha nos ajudar. Ajude-nos a ficarmos firmes no Senhor, a nós deixarmos para trás o pecado e seguirmos
juntos com o Senhor para a vida eterna. Amém.